Vamos lá, pessoal. Vamos jogar aí. A primeira prova que tem aí é a prova de auxiliar em administração, tá? Que a gente vai dar uma corrigida aí. São 15 questões. Prova rápida, tá? Não tem muito o que falar dela, não. Legal? Ele imprimiu direitinho? Essa prova primeira aí? Tá certinha? Tem. Eu editei, fiquei editando ali igual um louco. Porra. Porra. Mas tá aí auxiliar? Pô, no final tem um gabarito bonitinho. Pô, continuação das apostilas. Se você quiser pegar a primeira apostila, a segunda apostila, a terceira apostila e a quarta apostila, tudo, juntar num bolo só, tá na sequência. Essa prova é que você tem a prova 6. Pô, fiz o dever de casa. Vamos lá. Daqui a pouco chega. Vamos lá. Conhecimentos básicos de língua portuguesa. Provinha de 15 questões, tá? Para auxiliar em administração. Vamos lá. Febre de liquidação ou liquidação, tá legal? É uma palavra que aceita duas pronúncias, duas leituras. Liquidação ou liquidação. Você pode escolher como falar. Palavra muito legal. Muito legal essa palavra. Mas mesmo antes, só que ela poderia ser escrita com trema e sem trema. Hoje, só sem trema. Mas a pronúncia pode ser a mesma. Liquidação ou liquidação, não tem problema não. Liquidificador, não, não. Liquidação e liquidação é uma coisa. Liquidificador, é isso aí. Vamos lá. Passo em frente da vitrine. Observo o paletó quadriculado, uma calça preta e duas camisas polo, devidamente acompanhados de um cartaz discreto anunciando a remarcação. Fujo apressadamente pelos labirintos do shopping. Essa prova mesmo, né? Que a gente tá. Pô, isso é foda, esse negócio de consumo, né? Fujo apressadamente pelos labirintos do shopping. Tarde demais, fui fisgado. Mal atinjo as escadas rolantes. Inicio o caminho de volta. O coração badala como um sino. A respiração ofegante são os primeiros sintomas da febre por liquidação, que me ataca cada vez que vejo uma vitrine com promessas sedutoras. Isso é maneiro, né? Não sei, deve ser. Cadê? Não sei. W, né? Não sei. Acho que não, deve ser homem. Quer dizer, deve ser, né? Atravessa as portas. Que vai. Qual o problema? Atravessa as portas da loja, farejo em torno, com o mesmo entusiasmo de um leão vendo criancinhas em um safari. No primeiro momento, tenho a impressão de que entrei numa estação de metrô. A febre já atingiu a multidão. Os vendedores cercados parecem astros da Globo envoltos pelos fãs. Dou duas cotoveladas e um dos rapazes com ar de executivo e peço o tal paletó. O funcionário explica que só tem determinado número. Minto. Acho que é o meu. Ele me observa, incrédulo. É 2 algarismos menor, mas quem sabe? Acho que emagreci 100 gramas na última semana. Experimento, não fecha, respiro fundo e abotou. Assim devem ter se sentido as mulheres com o espartilho. Gemo, quase sem voz. Está um pouquinho apertado. É o maior que temos, diz Cruel. Decido, vou levar. Apesar da barriga encolhida, o vendedor arregala os olhos. Explico. Estou fazendo regime. No ano que vem vai caber direitinho. De qualquer maneira, só poderia usá-lo no próximo inverno. É de lã pesada e está fazendo o maior calor. Só de experimentar fiquei suando. Concordo que fui precipitado em comprar uma roupa para quando estiver magro, só para aproveitar o preço. Meu regime dura 8 anos, sem resultados visíveis. Desabafo com uma amiga naturalista que vive apregoando um modo de vida mais simples, sem muitas posses. Ela me aconselha:
Não compre mais nada. Resista. Aprendi muito quando passei a viver apenas com o necessário. Revela com ar culpado. Sabe, na minha fase consumista, juntei roupa para 150 anos. Sorrio solidário. Ela pergunta, por mera curiosidade, os preços da loja. Também pede o endereço. Mais tarde a descubro no shopping, mergulhada na arara das blusas de lã. Febre de liquidação é pior que gripe, dá até recaída. Com um detalhe, a gente gasta e ainda acha que levou vantagem. Interessantíssimo, é um texto muito gostoso de ler. É um texto simples, né? Nada complexo. Dá pista, mas não tem claramente para entender se é homem ou mulher. Não tenho como entender, não. Mas se for homem, não é terno. Desabafo com uma amiga, mas Mas isso é terno, mas pode ser terno. existe terno feminino, né, e tal. Tudo bem? Como é que tá? Acho mais boa, né? Porque mais Pô. Porra, 8 anos de regime é puxado, né? não, tô falando, vai pôr, né? Voz Carrasco, pode escrever. É isso aí. Cara. É mesmo? Não vi o W, não. Vamos lá. O tema central do texto 1 é. Porra, não tem nem como discutir. Não tem como discutir. É o consumismo. Tem jeito. Essa aí, cara, foi dada. Falou assim: toma, neném, é seu. Leva pra casa. Né? Então, número 1, a gente marca que letra? B de bola. 2. No primeiro parágrafo do texto 1, primeiro parágrafo, que vai lá do passo até sedutoras, né? No primeiro parágrafo do texto 1, o autor descreve o momento em que o personagem sente que não há mais como voltar atrás e evitar a sua entrada em uma das lojas do shopping. Quando é que ele sente? O trecho que descreve esse momento é: letra A, passo em frente da vitrine. Letra B, observa um paletó quadriculado, uma calça preta e 2 camisas polo. Letra C, fujo apressadamente pelos labirintos do shopping. Letra D, tarde demais, fui fisgado. E letra E, são os primeiros sintomas da febre por liquidação. E aí? Quando que ele percebe que não tem como? Puta merda. Tarde demais, fui fisgado. Tá legal? Tarde demais, fui fisgado. Então, tarde demais, fui fisgado. Eu tenho aí, qual o gabarito? D de dado. Não é muito difícil não, né? Tranquila. Parte da interpretação textual, tá tranquilo. Alguém fez este cargo? Esta prova? Não, né? Ó, a forma verbal destacada, que está flexionada de acordo com a norma padrão, e questão 3, da língua portuguesa é: Valci e sua amiga saiu correndo. Ó, erradíssimo, né, gente? Erradíssimo. A gente falou disso, né, durante o curso. A questão número 3, letra A, vou escrever aqui: Valci e sua amiga. E sua amiga, botar aqui, ó, saiu. Na letra B de bola. Olha aí a letra B, ó, olha aí. O relógio. Caramba, a gente falou disso, não falou? Bateram, o negócio é me lembrar na hora. 10 horas. É, claro, já manda logo. Eu e meus amigos irão fazem 2 anos lá. E letra E, havia crianças lá, né? Então, ele pede a correta. Gente, muito simples. Olha aqui. Valcir e sua amiga. Isso aqui é um sujeito simples ou composto? Composto. Sujeito composto antes do verbo, só posso fazer a concordância envolvendo todos os núcleos. Ou seja, o verbo tem que envolver todo mundo.
Valcir e sua amiga, desculpa, e sua amiga saiu ou saíram? Saíram, né? Saíram aí. E quando eu boto saíram, recebe o acento ali. Saíram, né? Tranquilo? Vamos lá. O relógio, bom, se aparecesse no relógio, o sujeito seria a hora. Mas quando aparece o relógio, quem é o sujeito? O relógio. Então o relógio bateu. Bateu. O relógio é o sujeito do verbo. A gente aprendeu isso, né? Eu e meus amigos, quando eu tenho um sujeito composto antes do verbo, concordância com todo mundo. O problema é que envolve o eu. Então isso aqui equivale a um nós. Então nós iremos. Nós iremos. Então letra A fora, B fora, C fora. Tá legal? Letra D. Fazem 2 anos, lá. É o verbo fazer, indicando o tempo passado. Chamado de verbo o quê, gente? Impessoal. Verbo impessoal, ele fica sempre no singular, na terceira do singular. Então, em vez de colocar fazem 2 anos, eu coloco o quê? Faz 2 anos. Tudo bem? E a letra E, que é a resposta, havia, é o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, verbo impessoal. Sendo o verbo impessoal, ele fica na terceira do singular, está na terceira do singular, gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Tá gravando direitinho? Tá, beleza. Tranquilo. Então, ó, gabarito, letra E. Questão número 4. No trecho, vou levar o paletó, apesar da barriga encolhida. Tá aí? O som tá saindo? Apesar da barriga encolhida. Esse apesar, né? Observe entre as duas orações que o compõem, né, nesse trecho, observa-se uma relação de concessão, né, de oposição. Aí, ó, de concessão. E é marcada pela palavra destacada, pelo apesar, né? Apesar de aí. Em qual dos períodos a reescritura desse trecho mantém o mesmo sentido? Mantém o sentido de oposição. Qual é? Letra A. Mesmo que a barriga fique encolhida, vou levar o paletó. Mesmo que fique encolhida, vou levar o paletó. Agora, letra B, vou levar o paletó porque a barriga está encolhida, seria aí uma espécie de causa ou explicação. Não oposição, não concessão. Quando ele fala em concessiva, gente, tá? Vamos prestar atenção nisso. Vou escrever aqui, ó. Concessiva ou adversativa, né, marcadas aí pelo embora, né, tradicionalmente falando, e pelo mais, tá legal? Essa galera aqui simboliza a tão conhecida oposição, tá legal? Oposição entre ideias. Então, cuidado com isso, tá? A letra A indica oposição, letra B não. Letra C, olha o como aí. Como a barriga está encolhida, vou levar o paletó. Vou levar o paletó porque a barriga está encolhida. Ou seja, esse como também é causal, explicativo, não tem nada a ver com oposição. Na letra D, por estar com a barriga encolhida, vou levar o paletó. Vou levar o paletó porque estou. Por estar com a barriga encolhida. Também é uma ideia de causa, efeito, explicação. Vou levar o paletó, visto que, uma vez que, já que, também explicação, causa. A única que não é explicação e causa é a letra A, que é a oposição, usando aí o mesmo que, tá legal? Então, número 4, letra A. Não há dúvida, não tem problema, a questão não tem como recurso, né? Não existe isso. Vamos lá. No texto 1, em ele me observa incrédulo, a palavra que substitui o termo destacado sem haver alteração do sentido é, vamos lá, incrédulo não é feliz, não é inconsciente, não é indignado, muito menos furioso. É justamente o quê? Cético. Professor, mas eu não conhecia a palavra cético. Porra, mas por eliminação só pode ser. Porque furioso não tem nada a ver com incrédulo. Ah, estou incrédulo, estou furioso. Não tem nada a ver, não era o sentimento dele, né? Então, cético é justamente o incrédulo, tá? Então, sinônimo mesmo. Letra D de dado.
Às vezes a pessoa, pô, mas sacanagem cobrar isso, né? Cobrar sinônimo, caramba, mas é uma questão muito tranquila. Sacanagem é quando ele joga muito próximas, né? Ideias próximas demais, tá? Questão 6. No texto 1, o autor compara a empolgação que sente na busca por roupas mais baratas em liquidação ao instinto da caça. O trecho que comprova essa afirmação é, porra, aí é só procurar o leãozinho. Ó, C. Fareja em torno com o mesmo entusiasmo de um leão vendo criancinhas no safari. Cara, muito simples. É muito simples. É o tipo de prova que, por enquanto, dá para tirar 10. Por enquanto, dá para tirar 10. Beleza? Número 7. Ó, no trecho do texto 1, observa um paletó quadriculado, uma calça preta e 2 camisas polo. Falamos disso. A vírgula foi utilizada para quê? Marcar uma enumeração. Está enumerando, está elencando, tá colocando várias coisas que o cara observou. Observei um paletó, uma calça, 2 camisas. Isso é uma enumeração, não tem nada a ver com inversão de termo, ausência de verbo, separar circunstância de lugar. Não. Separação de expressão explicativa, nada a ver, não tem aposto explicativo, não tem oração adjetiva explicativa, nada, nada. Todas são motivos, mas a letra A que justifica essa vírgula aí. Na verdade, é a vírgula mesmo, né? Só tem uma. Então, ó, número 7 a gente marca que letra? A. Simples pra caramba. Até agora, simples. Até agora nada de violento. Houve provas, tá? A gente vai corrigir 4, né? Então houve provas difíceis. Hã? Não, vamos começar a empolgação, né? Começar no começar a acertar, né? Daqui a pouco vem a trolha. Na hora é todo um estresse, é todo um... Vamos lá. Só poderia usá-lo no próximo inverno. Questão de referência, linha 32 e 33. Ó, linha 32 e 33, ele fala assim... Então tem que voltar, né? Voltar. É o paletó, né? Ó, ele me observava, incrédulo. É mesmo. É isso aí, é o paletó. Caraca. Mas isso, eu quero que você preste atenção. Ele manda você voltar a linha 32 e 33, não é voltar a linha 32 e 33, ele só dá a localização do Lô. Você tem que olhar todo o texto. Se precisar, você vai reler o texto inteiro. Tá? A questão foi muito simples. Mas, então, paletó. Agora, blusa, calça, febre foi foda. Né? Usá-lo, quem é febre. Né? Então, letra D de dado, tá legal? Não, D de dado não. B de bola. B de bola. Tá? E é uma outra coisa também que você pode já matar. Blusa é feminino. Calça, feminino. Febre, feminino. Loja, feminino. Não precisa nem voltar ao texto. O Lô retoma necessariamente o quê? Masculino. O único que é masculino é o quê? Paletó. Tá outra dica de prova. Às vezes você tá na merda, tá com pouco tempo, não vai voltar ao texto. Né? Tá? Vamos lá. No trecho do texto 1, tenho a impressão de que entrei numa estação de metrô. Palavra metrô. Ó. Metrô. Como é que eu separo a sílaba? Metrô. Vamos lá, vou analisar aqui. Sílaba tônica, qual é? Tro. Oxítona, paroxítona, proparoxítona ou monossílabo? Oxítona. Então ela é uma oxítona que termina em O. Ela entra na regra geral, chamada regra das oxítonas. Beleza, ele quer uma que tem a justificativa idêntica. Fala assim, a palavra em destaque é acentuada graficamente segundo a mesma regra que a palavra. Vamos lá, funcionário. Funcionário, paroxítona terminada em quê? Bora, ditongo. Vamos lá, recaída. Que palavra? Segunda regra do hiato, safari. Paroxítona, regra 1, né? Que não termina em A, E, O, E, E. Incrédulo. Paroxítona e até oxítona terminada em E. Também não vejo dificuldade alguma, tá legal? Não vejo dificuldade alguma. Letra D de dado. Tá. Mas foi tranquilo aqui?
Legal? Tranquilo? Vamos lá. 10. Olha aí. No trecho do texto 1, fizemos questões assim, né? Na prova, acho que a gente corrigiu. Só de experimentar, fiquei suando. Apenas de experimentar, fiquei suando, né? Ou seja, valor de apenas, não é o valor de sozinho, né? Normalmente o só, ele fica com valor de somente, né? De apenas, ou com valor de quê? Sozinho. Normalmente é isso, né? Vou botar lá. O só pode ser igual a somente, apenas, ou o só igual a sozinho, tá legal? Então são sentidos diversos, tá legal? Para a palavra só. No curso de interpretação de texto, no futuro, quem for fazer, existe uma aula só do uso das palavras. O uso do nós, o uso do apenas, o uso do até, o uso do só. Então, existem diversas situações, né, para analisarmos aí a semântica disso. Também não é uma coisa absurda, não. Aprendeu uma vez, acabou. Resolve a vida, né? Então, 10 tem o valor de apenas. Então, ó, não o deixem só. Tem valor de quê? Sozinho. Ele andou só, sozinho. Agora, se ele falar assim, ele só andou. Ambígua. Ele só andou. Pode estar só em andar, ou ele apenas andou. Mas viu que ele não tem uma ambiguidade. O aluno falou, professor, poderia ser também a letra B. Eu falei, não. Como está, não tem como. Sabe aquela inversão de termos que a gente fala, porra, quando muda um adjetivo para um substantivo, quando bota a palavra no lugar X, Y, Z, muda a interpretação. Não tem essa. Então, fora. Eles compraram só pelo prazer de comprar. Apenas. É a letra C. Ó, o ser humano está muito só. Está o quê? Sozinho. O homem sentiu-se só. Sentiu-se sozinho. Então, número... Ei, caiu. Número 10, gabarito, letra C. Letra C. Tudo bem? Tranquilo? Você fez essa prova? A outra, né? Beleza. 11. O recurso da repetição da forma verbal gasta na frase. Com um detalhe a gente gasta e ainda acha que não levou vantagem. Quando você fala assim, gasta, quis fazer o quê? Apoio à ideia de comprar roupas? Claro que não. Inclusive, aí foi contra, né? Grande arrependimento do comprador no final das compras. Ele quis mostrar isso com gasta. Letra C. O autor ratificando, confirmando a importância de aproveitarmos as liquidações. Tá, né? Fumou maconha na letra A e na letra C, não tem como. Reflexão sobre as recaídas da febre de liquidação. Não, por quê? Porque isso não demonstra a recaída. Simplesmente fala que uma pessoa gasta e acha que no final das contas não levou nada ainda, né? Acho que é por aí. E que levou vantagem ainda que levou vantagem. E intensidade e o exagero em gastar tanto dinheiro em liquidações. Cara, entre a B, que mostra arrependimento do comprador no final das compras, tipo aquela porra de gasta, tipo um desabafo. Entre a B e a E, é claro que a letra E é melhor. Não tem o que discutir. É aquele lance que a gente falou. Numa questão de prova envolvendo interpretação textual, você fica em duas, mas existe uma que é a melhor. Tem que ter a melhor. Existindo ambiguidade, eu entro, né, com recurso para vocês, mas aí não tem como entrar com recurso também, não, né? Então, gabarito número 10, não, número 11, letra E. Legal? Provinha que veio com mais um texto, né? Mais um texto aí. Vamos lá. Ao shopping center. Texto 2. Pelos teus círculos vagamos sem rumo, nós almas penadas do mundo do consumo. De elevador ao céu, pela escada ao inferno, os extremos se tocam no castigo eterno. Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus, nós que por teus círculos vagamos sem perdão. À espera, até quando? Da grande liquidação. Legal, legal pra caramba, muito legal. Ó, questão número 12. Questão número 12. No texto 2, o autor faz uma crítica
à sociedade de consumo, que cultua o comprar, o consumismo, em busca da satisfação nunca alcançada, resultando em uma espera indefinida e por tempo indeterminado. Né? Até quando a gente vai fazer isso? Pô, ele fala assim, o trecho comprova essa afirmação é justamente aí. Ó, pelos teus círculos vagamos sem rumo, de elevador ao céu, pela escada ao inferno, os extremos se tocam no castigo, no castigo eterno, cada loja é um novo prego em nossa cruz, a espera até quanto da grande liquidação. Até quando? Ou seja, esse prazo indeterminado mostra um tempo indeterminado, algo indefinido. A passagem que mostra isso tem que ser a letra E. Não tem o que pensar, não. É a letra E. Tipo, não tem como recorrer. Tem que entender assim, vamos analisar friamente. Pedro, errei, acertei. Ah, mas e aí? Conseguiu entender? Entendi. Errar faz parte, pô. Errar faz parte. Dane-se. Errar faz parte. Uma prova não mede conhecimento, não. Às vezes o momento da prova não foi seu. Acabou. Pô, eu já fui pra prova, pô, sem saber muito e passei. Tipo, o momento era meu. Fui também pra prova sem saber nada, sabendo muito, muito. E não consegui nem o mínimo, porra. E aí? Momento da prova. Vai falar que eu não sabia? Tá de sacanagem, né? Porra, eu estudei pra cacete, saber eu sabia, porra. Saber eu sabia, só que, pô, e aí? Não consegui o mínimo, beleza. Fica pra próxima. Concurso é isso. Concurso é isso. Não é? Tem gente que se dá mal em uma prova e fala, porra, concurso não é pra mim. Calma aí. Uma prova? Se você se der mal em 20, aí eu vou começar a perceber, não que o concurso não é pra você, é que você está fazendo tudo errado. Tudo. Agora, se dá mal. Pô, me dei mal em uma prova. Tá em duas, em três. Dei mal. Caraca, aloprei. Pô, cara, você começou agora, filho. Relaxa. Não, Pedro, eu tô estudando há 10 anos. Não, você não tá estudando há 10 anos. Você fala pra todo mundo que faz concurso. Aí, você mesmo acredita nisso. Até você acredita. Tipo, eu tô estudando pra caralho. Mentira. Não tá. Quem estuda mesmo, cara, vou me dedicar, vou me privar. Conversando com um amigo. Ele quer fazer, o Milão, trabalhava aqui. Aí ele, pô, mano, quero fazer concurso pra fiscal. Eu falei, Milão, se eu fosse você, eu não faria agora não. Ele, por quê? Eu falei, bom, primeiro, você trabalha igual um corno. Beleza? 2, pô, eu vejo no Facebook todo final de semana você em pagode. Você vai parar? Aí ele, eu falei, se você parar e focar trabalho e estudo, você vai passar. Não tem filho, não tem mulher, você passa. Mas aí tem que parar com pagode, tem que pagar. Não, assim, cara, é foda, realmente. Hoje eu saio quinta, sexta, sábado e domingo. Mas eu vou... É isso aí que ele falou. Não, eu vou sair só sábado e domingo. Eu falei, pô, o único dia que você tem inteiro pra estudar, você vai sair. Porra, vai sair numa segunda-feira se quiser, que já tá na merda mesmo, ou na quarta-feira que tá todo quebrado, não vai render mesmo no estudo, dá uma saída. Se for o caso, eu não sairia, eu descansaria. Entendeu? Pô, mas a filosofia é outra. A chave ele não ligou ainda. Pac! Quem tem que ligar isso? A própria pessoa. Não adianta, você mostra o direcionamento, você fala o que ela tem que fazer, você dá o caminho, você dá o material, você faz... Tá, mas ninguém vai poder estudar por nós. Ninguém vai poder falar assim, porra, cria responsabilidade agora nele. Pá! Não. Ou você cria isso, escolhe fazer concurso público, que é sério, ou então vai assistir sessão da tarde, deu um soninho depois do almoço. Caralho, dorme. Não vai nem tentar lutar contra o sono. Cara, vai caminhar, pô. Foda-se. Dane-se. Vai tomar um banho. Vai escovar os dentes com o pé descalço e negócio de menta, né? E toma um copo de água pra você ver. Vai acordar. De algum jeito, meu irmão. Tem algum jeito pra estudar. Se você, tudo é um costume. Eu sempre dormi no almoço. Depois do almoço. Sempre na minha vida. Sempre. Fui pro colégio naval. Sabe o que acontecia depois do almoço? Marcha. Caralho. Marchava. 1 hora. Acabava o almoço. 5 minutos exatos para escovar os dentes. Está no pátio para marchar. 1 hora marchando. Eu nunca mais consegui dormir depois do almoço.
É costume. Você acha que tinha o quê? As pessoas dormindo no meio da marcha? Não. É costume isso. Aí ali, aquela merda, né, colégio naval lá, serviu pra alguma porra. Eu percebi que tudo é uma questão de costume. Uma questão de costume. Ah, hoje eu não consigo estudar 10 horas. Não vai conseguir amanhã. Mas estudo 1 hora hoje. Semana seguinte você estuda 2. A outra 3. Quando chegar a 10, você tá tranquilo. Nem sentiu. Agora, também, vou começar a estudar hoje. Caraca, fiquei desempregado, vou estudar 10 horas por dia. Pô, vai desistir na primeira semana. Na primeira semana. Não vai conseguir. É impossível. Uma programação. Agora, mas também é aquela história. Tem que virar a chave. Eu vou me programar para estudar. Ok. Então, vou me programar. Eu não estou disposto a fazer isso. Eu não estou disposto. Por isso que eu não estudo para concurso. Eu trabalho pra cacete e vivo a Milena. Ponto. E o momento é dela. Beleza. Em algum momento eu vou falar assim, filha, agora eu vou estudar. Então eu vou continuar dando as minhas aulas, vou pegar o tempo que eu fico contigo e vou estudar. Pegou a ideia? É isso. É mais ou menos a lógica. Vou virar a chave. Quando virar vai doer um pouquinho, não vai? Vai doer. Vai doer um pouquinho. Vai doer um pouquinho, vai doer. Mas já vai chegar essa hora. Vai já. Então, ó, eu pretendo fazer de novo, mais concurso, enfim, vou preparar no Cefet. Vamos lá, 13. No trecho do texto 2, vagamos sem rumo, nós, almas penadas do mundo do consumo. Comprova-se que o autor se insere na sociedade consumista que ele critica, utilizando recursos que são nós. Porra. Vagamos, nós, almas penadas. Nós vagamos. Aí. O verbo flexionado na primeira pessoa do plural e o pronome nós. Não tem jeito. Quando você usa o nós, o autor se inclui. Acabou. Então, esse é o recurso mais conhecido para um autor se incluir. Sabia, não? Presta atenção. Aí você tem que se imaginar a autora de um texto. Aí você fala assim para mim, você conversando com ela, poxa, você tem que estudar. Está se incluindo? Não. Temos que estudar. Você está se incluindo na parada, entendeu? Quando você joga o nós, é como se fosse eu e mais alguém. Eu e mais um grupo, eu e uma classe. Eu tô ali dentro, no meio. Tá legal? Então, número 13, letra D de dado. Tem jeito não, tem que ser assim mesmo. Vambora. 14. No trecho, por mais que compremos, estamos sempre nus. As formas verbais em destaque referem-se à primeira pessoa do plural. Nós compremos, estamos... Se fosse substituídos para a primeira pessoa do singular, é isso aí, pô. Tem que conjugar. Ó, se fosse substituído pela primeira do singular, mantendo o tempo verbal original, ó, por mais que compremos, presta atenção, compremos é que tempo? Que eu compre, que tu compres, que ele compre, presente do indicativo. Nós estamos, eu estou, nós estamos, presente do indicativo. Então, a primeira é subjuntiva, a segunda é indicativo, certo? Ambos presentes. Então, por mais que, primeira pessoa, por mais que eu compre, legal, eu, pode ser também, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, presente indicativo. Eu estive, tu estiveste, ele esteve, nós estivemos. Estamos sempre nus. Cara, que sacanagem. Tem que ser letra E. Cara, não vi essa questão. Anulava. Dá pra anular essa questão? Ó, presta atenção. Qual o tempo verbal do primeiro? Presente do subjuntivo. Qual o tempo verbal do segundo? Ele fala para manter o tempo original. Manter o tempo verbal original. Não, tá certo, é presente. Caralho, do nada, não sei que eu confundi alguma coisa com pretérito, fiquei com pretérito na cabeça, tá certo. Pelo amor de Deus, eu estou. Então, ó, por mais que compre, estou sempre nu. Tá certo, tem que anular nada não. Porra, então eu vi certo.
Quando eu falei pro cara, não tem que anular porra nenhuma. Letra E. Porra, bobeira. Vamos lá. Ah, já que eu erro aí. Aí, quase errei. Então, ó. Não, não. Cara, pra eu falar isso numa prova, caralho, tem que ser, pô, muito errada, mano. Tem que estar desesperado, não tem que... Aquela da Funarte não, Não, né? não. Sacanagem. Porque também não deve nem ter entrado com recurso maneiro. Que eu falei que podia anular? Nem devem ter entrado com recurso maneiro. Nem... Não, deram definitivo, já deram classificação. Classificação, mas o Gabarito é preliminar. Porra. Já afirmo isso. Vamos lá. Ó, número 15. 15. A palavra destacada está grafada e empregada de acordo com a norma padrão em... De acordo, correta, né? As pessoas têm. Tem que ter o quê? Acento, tá fora. Na semana passada, minha irmã não pôde, com acento, ir ao shopping. Certo ou errada? Certo? Por que não? No passado, ele não pôde. Isso aí, a diferencial de timbre, isso mesmo. Quando ele foi pôr o paletó, é o verbo pôr. Tem que ter o quê? Acento. As escadas de shopping não eram muito práticas. Tem que ter acento, para paroxítona. Você vem, singular. Tem acento? Não. Então a única que está correta é o pôde. Tá legal? Letra B de bola. Lembrando aqui, ó, para quem esqueceu, ó, pôde é diferente de pode. Ou seja, é diferente. Um é pretérito perfeito, vulgarmente chamado de passado, e outro é o presente do indicativo. No passado, mamãe não pôde, ó, não pôde estudar, mas hoje que é presente, ela pode. Este acento marca a diferença de timbre. Timbre fechado, o pro timbre aberto. Então ele é chamado de acento diferencial, isso mesmo. Diferencial de timbre. Porque é o timbre ali a diferença, tá legal? Tudo para caiu. O para, esse seria tonicidade, saiu. Caiu. Se fosse diferencial de timbre, não cairia. Né? Não cairia, porque o pôde não caiu. Isso mesmo, perfeito. Foi? Tranquilo? Caramba, primeira prova acabamos, hein? Então, ó, primeira prova. Aí teve uma outra prova para o cargo assistente de alunos. Uma prova diferente. Eu também não esperava por essa prova, não. Diferente da outra, né? Pô, assistente de alunos. Assistente de alunos. Também possui 15 questões, certo? Caraca, muita coisa. Porra, tô até com medo. Ó, um texto enorme e só um texto. Mas um texto enorme. Tá legal? Podemos? Beleza. Vamos lá. Questão. Aí o texto da provinha lá do Cefet de assistente de alunos. Escrever é fácil? Esse é o texto, né? Para estimular crianças e jovens a escrever, há quem diga que escrever é fácil. Basta pôr no papel o que está na cabeça. Na maioria das vezes, porém, esse estímulo é deveras desestimulante. Pô, é escroto, né? Porque fala assim pra criança, é simples, cara. É só colocar no papel o que você tem na cabeça. A criança vai botar e não vai conseguir. Né? A gente faz isso, a gente fala direto isso. Né? A aula de redação é isso. Só que eu não falo que é fácil, eu falo que é difícil mesmo. Só isso. Ah, porra. Não, só. Há boas explicações para o desestímulo. Se a pessoa não consegue escrever, convencê-la de que escrever é fácil, na verdade, a convence apenas da sua própria incompetência. A convence apenas de que ela nunca vai conseguir escrever direito. Não se escreve pondo no papel o que está na cabeça, sob pena de ninguém entender nada. Quem escreve profissionalmente nunca acha que escrever é fácil, nem mesmo quando escreve há muito tempo, a não ser que já escreva mecanicamente
apenas repetindo frases e fórmulas. Vai escrever coisas, você está repetindo, copiando coisas, tá? Duplicando, tá legal? Tá copiando, ou seja, isso é fácil. Ele só deu essa possibilidade. Preste atenção. O autor que acha que escrever é fácil, é difícil, quando ele fala assim, ó, nunca acha que escrever é fácil. Quem é que nunca acha que escrever é fácil? É o autor? Não. É um cara que é profissional nisso. Isso é um argumento de autoridade. É um profissional. Isso é uma opinião de um profissional. Para um profissional, escrever, ele nunca vai falar que é fácil. Ou seja, qual é o oposto de profissional? Um amador. Então, quem diz para uma criança, porra, escrever é fácil, é só colocar o que você tem na cabeça no papel. Esse cara é um profissional ou é um amador? Amador. Não está escrito aí não, mas a gente pode inferir isso, tá? Tranquilamente. Não é um exagero, não é uma... Tá? Vamos lá. Via de regra, nosso pensamento é caótico. Funciona para alimentar nossas decisões cotidianas, mas não funciona se for expresso em voz alta ou por escrito, tal qual se encontra na cabeça. Para entender o nosso próprio pensamento, precisamos expressá-lo para outra pessoa. Ao fazê-lo, organizamos o pensamento segundo um código comum, então. Finalmente, o entendemos, isto é, nos entendemos. Preste atenção. O que ele fala em código comum? Se eu falo em português e você é americano, você vai entender o que eu estou falando? Não. O código comum é a língua, é a escrita, é o que você vai usar, a letra, algum código comum. Vamos criar um código. Então, beleza. Eu vou me comunicar com você por esse código. Quando você consegue falar para uma pessoa, antes de você falar, você organiza as ideias, fala para a pessoa no mesmo código. Aí sim ela entende. Melhor, nos entendemos. É uma conversa. Aí vamos lá. Cadê isso? Não à toa, o jagunço Riobaldo, personagem do escritor Guimarães Rosa, dizia: professor é aquele que de repente aprende. Todo professor conhece este segredo. Você entende melhor o seu assunto depois de dar sua aula sobre ele, e não antes. Ao falar sobre o meu tema, tentando explicá-lo a quem o conhece pouco, aumento exponencialmente a minha compreensão a respeito. Motivado pelas expressões de dúvida e até do estupor dos alunos, refino minhas explicações e ao fazê-lo, entendo bem melhor o que queria dizer. Costumo dizer que, passados tantos anos de profissão, gosto muito de dar aula, principalmente porque ensinar ainda é o melhor método de estudar e aprender. Tá legal? É uma troca de informação, de compreender. É uma forma de troca, uma troca de informação ferrada. Quando eu estou dando aula para você, preste atenção, eu estou fazendo uma aula expositiva. Eu expondo uma teoria, expondo. Quando você levanta a mão, significa que aquela mesma teoria, que para mim estava bem clara no papel, para você não estava tão clara assim. Quando você faz a primeira pergunta, provavelmente eu não teria pensado naquilo. Senão, não deixaria nem você fazer aquela pergunta. Eu não teria essa pergunta. Se eu soubesse já a sua dúvida, eu já daria uma aula super, mega, ultra completa, falando de todas as possibilidades de interpretações do mundo, e você não teria dúvida. Só que a dúvida, então, o que acontece? A dúvida, ela enriquece a aula. Enriquece. Então, na verdade, quando você diz, pô, eu aprendo muito com você, e eu falo mesmo, eu aprendo muito com vocês. Quando o cara levanta a mão e pergunta, eu falei assim, pô, nem pensei nisso. Nem tinha pensado. Porque se eu tivesse pensado, eu tinha falado. E você não teria essa dúvida. É uma outra visão. Meio louco, né? Mas é uma outra visão. Ora, não, no fundo ele diz que ensinar ainda é a melhor forma de se aprender. Ora, do mesmo jeito que ensino me dirigindo a um grupo de alunos que não conheço, pelo menos no começo dos meus cursos, quem escreve o faz
para ser lido por leitores que ele potencialmente não conhece e que também não o conhecem. Então é a mesma coisa, um professor entra em sala pela primeira vez, começa a dar aula para um grupo desconhecido. É a mesma história de um escritor que está escrevendo para um cara que vai ler que nem o conhece, pô. É a mesma ideia, ele comparou mesmo, fez uma comparação do escritor com o professor, normal. Mesmo ao escrever um diário secreto, faço imaginando um leitor futuro. Ou eu mesmo daqui a alguns anos. Ou quem sabe a posteridade. Logo, preciso do outro e do leitor para entender a mim mesmo e, em última análise, para ser e saber quem sou. Exatamente porque esta relação com o outro, aluno ou leitor, é tão fundamental, todo professor sente um frio na espinha quando encontra uma nova turma. Não importa quantos anos exerça o magistério. Pela mesma razão, todo escritor fica enrolado até começar um novo texto, arrumando a escrivaninha ou vagando pela internet. Não importa quantos livros já tenha publicado. Pela mesmíssima razão, todo aluno não quer que ninguém leia sua redação enquanto escreve, ou faz questão de colocá-la debaixo de uma pilha de redações na mesa do professor. Não importa se suas notas são boas ou não na matéria. O cara não quer que leia, né? Ele não quer ver, tá inseguro. O cara pode ser o 01 da turma, o primeiro, escreve bem pra caraca, mas quando ele escreve, aí ele fica naquela, será que tá, será que tá bom? Né? É a história. Escrever definitivamente não é fácil, porque nos expõe no momento mesmo de fazê-lo. Quem escreve sente de repente todas as suas hesitações, lacunas e omissões, percebendo como o seu próprio pensamento é incompleto e quanto ainda precisa pensar. Quem escreve de repente entende o quanto a sua própria pessoa é incompleta e fraturada, o quanto ainda precisa se refazer, se inventar, enfim, se reescrever. Né? Texto maneiríssimo, muito bom, tá? Grande, tá? São 15 questões vinculadas a esse texto. Vamos lá. Número 1. De acordo com as ideias desenvolvidas pelo autor no texto, a dificuldade de escrever existe pela falta de dedicação diária ao hábito de leitura? Não falou disso. Interesse verdadeiro do público leitor? Não. Relação direta entre pensamento e escrita? Ele fala que é uma relação direta do que você pensa e o que você coloca no papel. É difícil pra caramba você organizar tudo e colocar no papel, né? Essa dificuldade de escrever. Ele fala isso. Ó. Estímulo constante para a prática da redação? Não. E interação adequada entre professores e alunos? Porra, muito menos. Restringiu muito a informação. Então, número 1, também não senti muita dificuldade, não. Gabarito, eu marco letra C. Questão número 1, letra C. Tudo bem? Tranquilo? Alguém fez essa prova? Não, também? Caraca, hein? Quando chegar na de vocês, eu tô ferrado. Vamos lá. Vamos embora. 2. Para apresentar o ponto de vista desenvolvido no segundo parágrafo, apresentou um ponto de vista. O autor emprega o seguinte recurso de organização de ideias. Ele pergunta se é enumeração, comparação, descrição, gradação, relato. No segundo parágrafo, ele fala assim: há boas explicações para o desestímulo. Aí ele começa. Se a pessoa não consegue escrever, convencê-la de que escrever é fácil, na verdade, a convence apenas de sua própria incompetência. A convence apenas de que ela nunca vai conseguir escrever direito. Depois, não se escreve pondo no papel o que está na cabeça, sob pena de ninguém entender nada. 3. Quem escreve profissionalmente nunca acha que escrever é fácil, nem mesmo quando escreve há muito tempo, a não ser que já escreva mecanicamente apenas repetindo frases e fórmulas. Ele colocou 3 o quê? 3 situações, 3 exemplos. Ele fez uma enumeração. Né? Então você tem aí a letra A como opção. É aquele caso clássico de enumeração. Ou ele joga a questão em relação às vírgulas, ele joga a questão em relação a perceber qual foi o recurso que ele usou, que é a enumeração aí no caso. Gabarito, letra A. 3. Ao longo do texto,
há marcas de linguagem que indicam uma aproximação, uma espécie de diálogo que o autor estabelece com aqueles que estão lendo o seu texto. Um trecho que contém uma dessas marcas de linguagem é... E aí? Ele fala o seguinte, ao longo do texto, há marcas de linguagem que indicam uma aproximação com aqueles que estão lendo o seu texto. Aí, vamos lá, uma aproximação. Letra A, na maioria das vezes, porém, este estímulo é deveras estimulante. Isso mostra uma aproximação com o leitor? Claro que não. B, ao fazê-lo, organizamos o pensamento segundo um código comum. Se é comum, eu que estou escrevendo uso esse código e você que está lendo também usa esse código. Isso mostra uma aproximação? Mostra. Boa. C, todo professor conhece este segredo? Porra. D, ao falar sobre meu tema, tentando explicá-lo. Como uma pessoa explicar um tema qualquer não significa que eu estou me aproximando. É uma pessoa comum, qualquer pessoa que fala sobre alguma coisa tenta explicar. Não é um caso específico de aproximação, não. Do mesmo jeito que ensino, me dirigindo a um grupo de alunos. E aí, naquele momento, ele está falando, do mesmo jeito que ensino, dirigindo a um grupo de alunos, é um escritor escrevendo um novo livro, como se fosse isso. Né? Também não é uma coisa que mostra aproximação. O recurso utilizado para mostrar a aproximação, né, coisas que eles são o leitor e o escritor, é o código. O código é o famoso MMC, ou MDC, né, que da matemática, o elemento comum, né, seja múltiplo, divisor, não importa, mas é o comum. O que é algo comum? O código. Você fala inglês, eu falo inglês. Vamos falar inglês. Você fala português, eu falo português. Vamos falar em português. Você não fala, eu também não falo. Vamos fazer linguagem dos sinais. E alguma coisa a gente vai entender, tá legal? E isso aproxima o escritor do leitor. Claro que aproxima. E ele fala isso no seu texto. Nessa fase, ao fazê-lo, organizamos um pensamento segundo o código comum, para que todo mundo entenda. Aí sim, o código vai ser comum. Não adianta eu escrever aqui hoje um texto em inglês se você não entende. Não faz sentido. Eu não estou me preocupando em me aproximar de você. Tá? 4. Questão 4. A analogia entre a atividade de escrita e o ofício do professor fundamenta-se no seguinte motivo. A analogia, uma comparação, analogia, né, entre a atividade de escrita e o ofício do professor se fundamenta Vamos lá, vamos voltar ao texto? Vamos lá. Em que momento ele fala isso? Aqui, na linha 39, acho que é isso, 38. Deixa eu ver. Não, não é aí não. Aqui, na linha 26, esse parágrafo aí, tá legal? Primeiro, segundo, tem 4 parágrafos. Aí ele fala assim, ó, todo professor, ele estava falando de escritor, aí ele vem, todo professor conhece este segredo. Você entende melhor o seu assunto depois de dar sua aula sobre ele, e não antes. Ao falar sobre o meu tema, tentando explicá-lo a quem o conhece pouco, aumento exponencialmente a minha compreensão a respeito. Motivado, isso, fundamentado, por que eu aumento a minha, o meu conhecimento, meu desenvolvimento em relação ao tema? Ele fala, motivado pelas expressões de dúvida e até do estupor dos alunos. Refino minhas explicações e, ao fazê-lo, entendo bem melhor o que eu queria dizer. Costumo dizer que, passados tantos anos de profissão, gosto muito de dar aula, principalmente porque ensinar ainda é o melhor método de estudar e compreender. Ou seja, ele fala aí, a analogia que ele faz entre o professor e o escritor, ele vem fazendo, ó. Ora, do mesmo jeito que ensino me dirigindo a um grupo de alunos que não conheço,
pelo menos no começo dos meus cursos, quem escreve o faz para ser lido por leitores que ele potencialmente não conhece e que também não o conhecem. Mesmo ao escrever um diário secreto, faço imaginando um leitor futuro. Ou seja, ele dá uma comparação. Você dá uma aula para um cara que vai poder indagar, vai poder perguntar e vai enriquecer o seu conhecimento, da mesma forma como existe a crítica ao livro do escritor, à obra do escritor, né? Então existem críticas. Então, na número 4 ele fala: analogia entre a atividade de escrita e o ofício do professor fundamenta-se no seguinte motivo: as aulas devem seguir estritamente o planejamento elaborado pelo professor. Não. Ele quer essa comparação. Os alunos precisam estar sempre atentos às novidades ensinadas. Pô, a experiência acumulada conduz sempre a um exercício mecânico das atividades. Completamente diferente. Ele fala que cada turma nova, o cara pode ter experiência que for, tem um frio na barriga. Fica, né? Fica nervoso. É uma coisa nova. É algo novo. Como se fosse um escritor escrevendo o próprio livro. Novo. Uma nova obra. Mesmo já tendo escrito aí uma porrada de coisa. Letra D. A tentativa de responder a dúvidas apresentadas aprofunda os conhecimentos do professor. Isso é uma verdade? É. E letra E. As hesitações frequentes e inseguranças podem levar ao fracasso. Ele falou em fracasso esse texto? Claro que não. Falou que é muito bom ensinar, muito bom escrever, e com isso você aprende muito. Com quem? Com o aluno, com o leitor. A gente depende deles. Essa é a verdade. Tá legal? Então, a melhor aí não tem como. É letra D de dado, questão número 4. Tá vendo como é que eu resolvo uma questão de prova? É assim. A gente vai fazendo. Dá uma lida no texto e vamos que vamos. Questão 5. E aí? Marcou que letra? Questão 5. C. Vamos ver. Atividade de escrita, de acordo com o texto, pressupõe, de acordo com o texto, domínio das estruturas linguísticas prescritas pela norma. Não falou isso não. O que é pressupor, gente? Atividade de escrita. Vamos lá. Gosto bem desenvolvido para a leitura. Clareza e completude nas intenções do falante. O escritor, ele se preocupa com falante ou com leitor? Com leitor, não é com falante. Porque quando você fala falante, rapidinho, quando você fala falante, cara, aqui o cara que não fala, não vai ler não? Não, mas tem um momento no texto que ele fala que a nossa linguagem não está preparada para quando você fala ou quando você escreve. Que você precisa, na realidade, ter uma clareza naquilo para você conseguir passar isso para... Uma clareza não, ele fala uma organização. Sim. Você ter uma estruturação para que isso passe para tanto que a a primeira língua escrita, questão, a entendeu? relação direta entre pensamento e escrita. Relação direta entre pensamento e escrita. A primeira. Pois é, mas aí tem alguma coisa que tem a ver. Vamos tentar ver. Então, ó, a atividade escrita de acordo com o texto pressupõe clareza e completude nas intenções do falante. Se você quer que seja, se você quer fazer o texto de uma forma clara, você tem que, sei lá, ter uma estruturação. Na verdade, assim, é a atividade de escrita, tá? Sim. Você vai escrever. Então, eu tenho que ter na cabeça clareza e completude nas intenções do falante. Beleza. Letra D, criação de imagem de um interlocutor. Não achou isso? Não achei não. Não, tá. Letra E, utilização mecânica dos tipos textuais, não. Mecânica não. Beleza. Letra C e letra D, criação de uma imagem de interlocutor e clareza e completude nas intenções do falante, atividade de escrita, de acordo com o texto, pressupõe... Vamos voltar ao texto. Vamos lá. Para estimular a criança e jovem a escrever, há quem diga que escrever é fácil, basta pôr no papel, está na cabeça, na maioria das vezes, porém, é desestímulo. Há boas explicações para o desestímulo. Se a pessoa não consegue escrever, convencê-la de que é fácil, Via de regra, nosso pensamento é caótico. Funciona para alimentar nossas decisões cotidianas, mas não funciona
se for expresso em voz alta ou por escrito. Não funciona. Tal qual se encontra na cabeça. Para entender nosso próprio pensamento, precisamos expressá-lo para outra pessoa. Ao fazê-lo, organizamos o pensamento segundo o código comum e então, finalmente, o entendemos. Isto é, nos entendemos. Não é à toa que o Jagunço, Riobaldo, personagem do escritor Guimarães Rosa, dizia: professor é aquele que de repente aprende. Vamos lá, o que você entendeu aí? Na questão 5 aí, quando você falou. Aqui nessa frase, realmente, precisamos expressá-lo para uma outra pessoa. Então, esse interlocutor é esse para outra pessoa. Claro que é. Então, na verdade, quando você fala, se eu preciso expressar o meu conhecimento para você, eu vou usar o MMC, lá, o código comum. Mas eu tenho que imaginar você, porra. Quando eu estou escrevendo pensando em quem? Mais ou menos. Eu também. Ele fala também, lá pra frente, que quando você escreve uma pessoa que você não conhece. Mais uma pessoa. Que você vai usar um código imaginando aquela pessoa que fale língua portuguesa, por exemplo. Eu vou escrever um texto em língua portuguesa, vou imaginar a pessoa. Claro que eu nem te conheço. Eu vou te imaginar como um ser abstrato. Mas você e uma porrada de gente que eu nem conheço vai ler meu texto. Eu estou escrevendo para vocês. Eu não estou escrevendo para um bode. Né? Então, na verdade, quando ele fala criação de imagem de um interlocutor, mesmo que seja uma imagem embaçada, eu não conheço você, mas eu sei que você é uma pessoa que vai ler. Pegou a ideia? Então, na verdade, eu tenho que pensar no interlocutor para escrever. Eu tenho que pensar, eu vou escrever uma obra para quem? Para o fulano ler. Que tipo de fulano? Né? Às vezes a gente divide a literatura em gêneros, né? O infantil, eu não sei o quê. Aí você, porra, por quê? Porque aquele livro é de criança. Quando você pega um adulto para ler, aí você, que escroto, galinha pitadinha, nada a ver. Tá, mas a galinha pitadinha para criança, porra, cacete. É a melhor coisa do mundo. Então, quando você olha isso, realmente, clareza e completude nas intenções do falante, isso não... A atividade escrita não pressupõe isso. Mas para eu começar a escrever, eu tenho que ter um direcionamento em relação ao interlocutor. Por isso que é o gabarito. É letra D. Difícil, difícil. Claro que é difícil. Claro que é difícil. Mas se você não volta ao texto, se você não volta, você não vai chegar nunca. Nunca. Mas quando você volta, viu? Porra, percebi. Mas se não volta, não dá esse estalo. Tem que voltar. Quantas vezes... Porra, meu irmão. Eu não ia colocar, né? Clareza e completude das intenções do leitor, né? Aí estaria muito... Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Claro. Mas o escritor se preocupa com quem? Com o leitor, de cara. Que é o interlocutor nesse caso aí. 6. A expansão do significado mais concreto das palavras é o recurso largamente utilizado. Observa-se expansão de significado mais concreto para outro mais abstrato em... E aí? O que ele quis dizer com isso? Que é uma viagem, né? Uma palavra que seja consistiva abstrato, né? Que seja concreto, vai estar em outro... Ou seja, ele quer uma palavra que tenha sentido. Aí é aquela jogada de, conotativo. Isso aí. Verso. A outra que tem o sentido denotativo. Ou seja, o conotativo é o abstrato. Figurado. Figurado. E esse aqui é o real. Era mais fácil ser colocado, né? Conotativo, mas não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então, isso é prova de concurso mesmo. Mas eu te falo, tem que fazer prova. É quando cair de novo, você já vai olhar a prova assim. Porra, acho que é conotativo e denotativo que ele quer. É isso aí, cara. Não, mas tem que fazer prova, tem jeito não. Não faz, já era. Tem jeito, tem que fazer prova, qualquer prova. Prefeitura saiu, prova, vai fazer prova. Passou, não passou, dane, mas fez prova. Ou corrigindo prova. Isso aí. Né? Vamos lá. Então, número 6, simples. Letra B de bola. Diz assim, funciona para alimentar nossas decisões cotidianas. Se alimenta de fato como se alimenta uma criança? Não. Sentido completamente abstrato. Tá legal? Completamente conotativo, completamente figurado. Tá legal?
Não estou alimentando um ser, alimentando uma criança, dando alimento, não é isso. Quando você fala, estou alimentando nossas decisões, ninguém dá alimento, ninguém alimenta, ninguém coloca comida ali, né? Pelo amor de Deus. Então, agora, na letra A não ser que já escreva mecanicamente. Ao escrever mesmo, tá legal o sentido dele. Na letra C, o professor é aquele que de repente aprende, e aprende ao aprender mesmo, não tem nada de figurado. Aí na letra D, leia sua redação, ler uma redação, no sentido ler mesmo, ler, né? Na letra E, quem escreve sente de repente todas as hesitações, sente, sentir mesmo, o verbo sentir no seu sentido mesmo, real, no seu sentido original, tá legal? Então aí, a letra B não está no sentido original. É como se você colocasse no sentido original, para alimentar seria, a mãe alimenta o seu filho. Esse é o sentido real do alimentar. A mãe alimenta o seu filho. Agora, alimentar nossas decisões cotidianas, isso é figurado, por isso é a letra B. 7. A conexão entre as ações apresentadas se estabelece a partir de uma sequência temporal em. A conexão entre as ações apresentadas se estabelece a partir de uma sequência temporal em. Ele quer uma conexão entre as ações apresentadas. Ó, convencê-la de que escrever é fácil, na verdade, a convence apenas de sua própria incompetência. Funciona, tem a ideia de tempo aí? Temporal, sequência temporal? Ó, funciona para alimentar nossas decisões cotidianas, mas não funciona se for expresso em voz alta ou escrito. É uma ideia de oposição, então não tem ideia de momento, né, de tempo. Ao falar sobre o meu tema, tento explicá-lo a quem o conhece pouco, aumento exponencialmente a minha compreensão a respeito. Quando eu falo ao falar, esse ao falar é o quê? É se eu falar, é porque eu falo, é quando eu falo. Ele veio disfarçado, mas é eu quando. Escroto. Quando fala assim, ao falar, você transmite seriedade, transmite firmeza quando você fala. É o momento que você fala, dá uma ideia de tempo. Beleza? Tranquilo? Letra D. Logo, preciso de outro leitor para entender. Esse logo não é tempo, é a conclusão. Escrever definitivamente não é fácil, pois, porque, visto que, já que, é uma ideia de quê? Explicação. Então, na verdade, gente, quando você aprende sintaxe, né, quem vai fazer o módulo de sintaxe comigo, na parte de orações, a gente aprende orações reduzidas e desenvolvidas. A oração reduzida é aquela que não tem conjunção. Essa aí. Ao falar, você desenvolvendo seria o quê? Quando eu falo. É literalmente isso. Jogar uma conjunção. E a conjunção que eu escolheria aí seria uma conjunção temporal. Beleza? Tranquilo? Então, número 7, qual o gabarito? C. C de casa. Número 8. Considera as ideias desenvolvidas do texto. Considerando as ideias desenvolvidas do texto, observe uma visão negativa. Observa-se uma visão negativa do autor sobre certo comportamento quando ele emprega a palavra que está destacada no seguinte trecho. E aí? Ele fala que o autor tem uma visão negativa sobre um comportamento. E aí, qual letra? Claro que é a letra A não ser que já escreva mecanicamente. Ele tipo faz um deboche. Ninguém escreve sem preocupação, sem medo, sem nada. Só se for mecanicamente copiando as coisas lá, repetindo as coisas. Agora, aí vem, vamos voltar ao texto. Meu Deus, ó, voltar ao texto. Linha 13. Cadê? Aqui. Voltar nesse parágrafo todo, ó. Há boas explicações para o desestímulo. Aí ele vem surrando, ó. Se a pessoa não consegue escrever, convencê-la de que escrever é fácil, na verdade, a convence apenas da sua própria incompetência. A convence apenas de que ela nunca vai conseguir escrever direito. Não se escreve pondo no papel o que está na cabeça, sob pena de ninguém entender nada. Quem escreve profissionalmente nunca acha que escrever é fácil, nem mesmo quando escreve há muito tempo, a não ser que já escreva mecanicamente, apenas repetindo frases e fórmulas. Quando ele fala apenas repetindo frases e fórmulas, ele traz isso como uma coisa que não é escrever, né? Vamos dizer, é como se você fosse pegar um texto e copiar. E na número 8, né, ele fala,
uma visão negativa do autor em relação a certo comportamento. Letra A, ele fala que o cara que escreve mecanicamente é errado, né? É ruim. Letra B, via de regra, nosso pensamento é caótico. Ele ele está simplesmente expondo a opinião dele. Via de regra é caótico, ou seja, ele ainda falou assim, o nosso pensamento. Ele ainda se inclui. Não é uma visão negativa em relação a um certo comportamento. Na letra C, não à toa o jagunço, o Riobaldo, nada a ver. Jagunço, só porque ele usou jagunço é um comportamento, né? Primeiro que não indica um comportamento, né? Mas um comportamento que ele, conteste. Não. Ou eu mesmo daqui a alguns anos, ou quem sabe a posteridade. Ele não está falando mal disso, ele está simplesmente se preocupando lá na escrita de um diário dele, que ele vai poder ler, ou então qualquer outra pessoa. E letra E, o quanto ainda precisa se refazer, se inventar. Ele não está falando que isso é ruim, não. Ele está falando... Hã? Então, mas vamos ler. Na linha 66 e 67. Não. Ele fala assim, ó. Ele fala com uma perspectiva. Ó, quem escreve, de repente, entende o quanto a sua própria pessoa é incompleta e fraturada. Ele está falando assim, isso não é uma visão negativa. Ele fala assim, quando você escreve, ó, cadê? Quem escreve, de repente, entende o quanto a sua própria pessoa é incompleta e fraturada. Quando você entende que você é incompleto e fraturado, isso é uma coisa ruim. Quando você entende isso. O foda é você escrever e não perceber. Beleza. Mas ele diz isso, ó. De repente, entende o quanto a sua própria pessoa é incompleta e fraturada. O quanto ainda precisa se refazer, se inventar, enfim, se reescrever. Quando a pessoa escreve, isso é como se fosse, ele fechou o texto como com um lado positivo da escrita. De repente mesmo, a pessoa consegue, através da escrita, fazer da escrita um espelho e falar, porra, eu tenho que me reinventar, eu tenho que me refazer, reescrever. Eu vou reescrever a minha história porque realmente a lógica não é boa. Mas isso aí, olha só, presta atenção. Isso não é ele não está condenando um comportamento. O que é um comportamento? Vamos focar no enunciado da questão. Ele fala assim, você se comporta de uma forma. Qual é a forma que você se comporta? Cara, eu escrevo pra cacete sem medo, mas o que você escreve? Ah, eu escrevo esse mesmo trecho 50 vezes. Ele condena isso. Ele fala, cara, escrever é difícil pra cacete, a não ser que você escreva de forma mecânica, copiando coisas. Aí, realmente, isso é um comportamento de uma pessoa. Quando você fala refazer, não indica um comportamento de uma pessoa. Claro que não. Não é um comportamento, não é algo que seja comportamental. O que vocês acham? E aí? Achou o quê? Não, eu acho que é mesmo mecanicamente. Pô, é porque o mecanicamente... Ele tá dando uma conotação negativa. Claro que tá. Ele fala assim, escrever é difícil pra cacete, a não ser que você escreva muito, mas mecanicamente. Aí você é um bosta. Claro que não, não tá criando nada. Porque pra ele, escrever é criar, e criar é difícil pra cacete. É difícil, pô. Pode falar. Mas é um comportamento? Ele fala que, em geral, o nosso pensamento é caótico. Ele não está falando, ele não está... Tem que prestar atenção no enunciado. O enunciado fala assim, ó, uma visão negativa do autor sobre certo comportamento. Ele não diz que isso... Ele não dá com um tom negativo, ele só expõe o pensamento dele. Ele fala assim, cara, em regra, o nosso pensamento é caótico. Então, falar que escrever é fácil, de forma organizada, é difícil pra cacete. Como se fosse isso. Quando ele fala assim, o nosso pensamento é caótico, ele inclusive se incluiu, né? Ele falou, nosso pensamento é caótico. Beleza. Quando você fala que o nosso pensamento é caótico, ele só usou isso para justificar que escrever não é tão fácil assim. Mas ele não está condenando isso. Como é que o cara vai condenar uma coisa que não tem como mudar?
Ele afirmou que, em regra, o nosso pensamento é o quê? Caótico. Não tem como. Então, na verdade, existe isso na nossa cabeça. Ele não tem como falar mostrar uma visão negativa dele, não tem como vamos pensar, não tem como falar mal de um comportamento desse. Vou falar um exemplo rápido, tá? Rápido. Se você tem uma pessoa, tá, doente, autista, pronto, uma pessoa autista, tá? E ela fica aqui, ó, no meio a mãe vai, leva pro hospital e tal, um hospital público, não importa. Ela é autista. Aí ela começa e fica assim. Ela fica sentada assim. De verdade. De verdade. Você tem como condenar esse comportamento? Você não pode fazer isso. Ela é doente. Eu tenho como condenar o outro que está berrando ali fazendo malcriação. Ok. Mas esse comportamento eu não tenho como condenar. É dela. A pessoa que tem autismo é assim. Não tem como condenar. Não posso. Nós temos um pensamento o quê? Caótico. Ninguém pode contestar. Inclusive o autor, que é um escritor, se incluiu. Ele falou, nós temos. Não tem como contestar. Agora, falar que escrever é fácil, ele condena. As pessoas que falam, escrever é só colocar o que tem na cabeça no papel. E por que ele condena? Porque ele diz que o que tem na cabeça é algo caótico. Isso é uma justificativa que ele dá para condenar essa frase, essa afirmação. Sim, é um fato. Como se fosse um fato. Quando a gente fala assim, em regra, de um modo geral, a não ser o gênio, que consegue colocar tudo que tem na cabeça no papel com 2 anos. Realmente. Beethoven. Porra, ele tem alguma coisa embaralhada na cabeça? Nada. Nona Sinfonia de Beethoven. Então, assim, quando você trabalha com um pensamento caótico, isso é regra. Ele não está condenando isso. Ele condena, sim, o cara que escreve mecanicamente e fala que é fácil. Ele não está escrevendo como ele fala que tem que escrever. Mecanicamente, aí ele diz ainda, mecanicamente, ele explica o que é isso. Cadê o mecanicamente? Está na linha 13. Ele fala, mecanicamente. Aí ele fala assim, ó, apenas repetindo frases e fórmulas. Está escrevendo ou está copiando? Está copiando. Por isso ele condena. Ele fala, isso não é escrever. Esse cara fala que é fácil escrever? Vai a merda. Ele está copiando, pô. Agora, cria algo novo. Bota o que você tem na cabeça no papel. É foda. Nossa cabeça é caótica, pô. Pegou a ideia? Beleza? Tranquilo? Então, número 8. Gabarito, letra A. Vamos lá. Número 9. Este estímulo é deveras estimulante. Porra, é o quê? Muito, bastante. Isso é uma intensidade. Porra, gente. Porra, número 9, né? Pelo amor de Deus. Número 9. Gabarito. Tô conferindo aqui. Letra B de bola? Não. Letra E. Letra E. Número 9, letra E. 10. Nem mesmo quando escreve há muito tempo. Nem mesmo quando escreve há muito tempo. A palavra em destaque não possui nem gênero, masculino ou feminino, nem número, singular ou plural. Como é que ela possuiria isso? Ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas, singular, plural, feminino, masculino, exemplo de frase, tá legal? Então, não possui. Nessa frase aí, nem mesmo quando escreve, né, há muito tempo. A palavra mesmo também apresenta essa característica em letra A. Ora, do mesmo jeito, se fosse maneira, seria o quê? Então, isso aí é um gênero que eu indico como masculino. Então, não é a característica de não possuir gênero, né, nada do tipo. Não. Tá aí. Letra B. Mesmo ao escrever um diário secreto, mesmo a elaborar, mesmo a cantar, mesmo a sorrir, mesmo, não vai mudar nunca. Nunca. Letra C.
ou eu mesmo, se fosse ela. Ou ela mesma, tá aí o gênero. Singular, plural, não importa. Logo, preciso do outro e do leitor para entender a mim mesmo. Eu sou um homem. Aí. É um homem. Ou, se fosse uma mulher falando, a mim mesma. Seria o gênero. Porque nos expõe no momento mesmo, no mesmo momento, ó, nos expõe no momento mesmo de fazê-lo. Né? Nos expõe nos momentos mesmos de fazê-lo. Então, existe uma concordância com a palavra momento, também aí, singular, plural, há uma divergência, há uma divergência com relação ao que ele apresentou no exemplo. Então, a única que não tem gênero, número, é uma questão que é difícil até de entender. Né? É questão difícil de entender. Às vezes o aluno erra porque não entendeu. Se você falar assim, era só trocar por ela mesma, porra, abriu a mente, mas na hora? Uhum. Então, letra B. Vamos lá. Eu estava fazendo aqui, eu meti na frente um ela mesmo, ele mesmo, e também não consegui achar a resposta toda. Eu poderia colocar ela mesma ao escrever um diário secreto? Não, porque esse mesmo tem a ver com... Deixa eu ver aqui. Eu não estava achando a Isso é resposta. uma concessão. Eu conseguia mudar. É, uma concessão, com certeza. É uma concessão. Nem mesmo quando escreve há muito tempo. Ou seja, quero trocar por uma palavra conhecida. Mas é uma concessão mesmo. É uma ideia oposta. Mesmo ao escrever um diário secreto. Eu quero, ó, mesmo sendo um grosso, eu quero que você vá ao meu aniversário. Mesmo sendo um grosso. Isso é uma isso é uma concessão. Equivale a um ainda que. Nem, ainda que, quando escreve há muito tempo, nem, aí outra, ainda que ao escrever um diário secreto, mesmo que, ninguém fala mesma que, isso é uma concessiva mesmo, e a conjunção concessiva mesmo que, mesmo, ela não vai variar, não vai, entendeu? Pegou a ideia? Há uma ideia de oposição aí, se você voltar ao texto você vai perceber melhor, mas aí já dá para perceber, beleza? Então, beleza. Item 10, B de bola. 11. A expressão destacada está adequadamente substituída pelo pronome. De novo. Vamos lá. Para estimular crianças e jovens. Bora. Quem estimula, estimula alguém. Então, ele quer trocar... Caraca, nada a ver. Ele quer trocar tudo ao mesmo tempo. Crianças, jovens e a escrever. É objeto direto e indireto junto. Eu tenho para estimular crianças e jovens, seria estimulá-los. E a escrever é objeto indireto. Quem estimula alguém a alguma coisa. Ele deixou em negrito os dois e falou que é lhes. Não, tá errado. Os dois não tem como. No máximo... Não, no máximo ele poderia falar assim... para estimular-lhe crianças e jovens. Foda, não é pessoa, mas poderia usar o lhe. Ou, para estimulá-los a escrever. Entendeu? Um ou outro. Ele jogou os dois, pô, como lhes? Não. B. Organizamos o pensamento. Quem organiza, organiza alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Deixo o S ou tiro? Tiro. Fica organizamo-lo. Organizamo-lo. Aula de pronome. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, eu tiro e coloco lolá, los lás. Lolá, los lás. Então, aí realmente está errado. C. Todo professor conhece este segredo. Quem conhece, conhece alguma coisa. Conhece o. Certo ou errado? Certo. É o gabarito. C. D. Mesmo ao escrever um diário, mesmo ao escrever... Como é que é? Escrevono? Nada a ver. Quer trocar e fica... Mesmo ao escrever, lo.
escrevê-lo. Escrevo-no foi foda. E letra E, não importa há quantos anos exerça o magistério. Há quantos anos exerça-o. Não tem R, S, Z, vai botar lo pra quê? Não existe isso, exerça-o. Então, número 11, gabarito, letra C. 12. O acento diferencial é aquele utilizado para distinguir certas palavras homógrafas, ou seja, a mesma grafia. Ocorre esse tipo de acento diferencial. Letra. D de dado. É o por, que você acentua quando o verbo para fazer a diferença com a preposição por. Né? Legal? Não, ó, existe a palavra esta e existe a palavra está. Quando você tem um acento diferencial, elas são diferentes mesmo. Esta é uma coisa, está é outra. Não precisa de diferença. Ó, quando você fala esta, qual é a sílaba tônica? És. Não tem acento mesmo, não. Quando você fala e ele está aqui, qual é a sílaba tônica? Tá. Por que é acentuada? Oxítona, que termina em A. E aqui leva acento? Não, porque não entra em nenhuma regra. Agora, se você tem o pode, ó, e o pode, o por e o por, eles não entram em nenhuma regra. Zero, não tem regra alguma. Tem que ter uma diferença para saber o que é verbo e o que é preposição. Cabe o acento. Beleza? São diferentes. Vamos lá. Então, questão número 13. 13. O uso do sinal de dois pontos tem o objetivo de introduzir uma citação em... Cara, é aquela história, né, que eu falei. Vai levando na flauta. Ó. Há quem diga que escrever é fácil. Dois pontos. Basta pôr no papel o que está na cabeça. Vê se isso é uma citação. Vamos lá. B. Via de regra, nosso pensamento é caótico. Dois pontos. Funciona para alimentar nossas decisões cotidianas. C. Não à toa, o Jagunço Riobaldo, personagem do escritor Guimarães Rosa, dizia, dois pontos, professor é aquele que de repente aprende. Meu Deus do céu. Ele quer uma citação. D. Todo professor conhece este segredo. Você entende melhor o seu assunto depois de dar sua aula sobre ele. Segredo, né? Mesmo ao escrever um diário secreto, faço imaginando o leitor do futuro. Dois pontos. Ou eu mesmo daqui a alguns anos. Qual é que é uma citação? C. Citação de um cara. Falou assim, o Jagunço falou, né? Citação é dele. A frase não é nem do autor. Então, letra C. Vamos lá. Bora. A não ser que já escreva mecanicamente. A forma verbal destacada expressa um fato provável. Ou seja, hipotético. Sentido hipotético. O que é isso? Presente do subjuntivo. Na verdade, o subjuntivo inteiro é hipotético. Ele fala assim, a forma verbal que expressa um fato provável, situado no tempo passado, tem que estar no subjuntivo e tem que ser o passado do subjuntivo. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu cantasse, se eu vendesse, se eu escrevesse, gabarito. É passado, pô. Provável. É subjuntivo. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Às vezes é difícil identificar isso. Pô, ele queria isso, era. Porra. Fui pra interpretação, voltei ao texto, cacete. Caralho. Não tem jeito. 15. A omissão do termo com o qual o verbo concorda, ó, por já ter sido expresso anteriormente, é um recurso linguístico importante para evitar repetição desnecessária. Ou seja, você tira um termo, mas o verbo continua concordando com ele. O verbo destacado concorda com o sujeito expresso em uma outra oração no seguinte trecho. Primeiro, letra A, não posso nem sonhar em marcar, porque se o verbo haver está no sentido de existir, ele é um verbo o quê? Impessoal. Então ele tem sujeito? Não, então não concorda com ninguém, não tem sujeito, pô. Nem tem sujeito. Então letra A está fora. Letra B, quem escreve profissionalmente, esse quem é o sujeito da frase. O escreve está concordando com quem? Está na frase, está escrito ao lado dele. Letra C, precisamos expressá-lo para outra pessoa. Linha 20 e 21, tem que voltar. Vamos ver. Ó, para entender o nosso próprio pensamento,
Precisamos. Quem é que precisa? Nós. Tá na outra oração ou tá oculto aí? Tá oculto. Quando eu falo assim, comprei um carro, qual sujeito? Eu. Tá na outra oração ou tá aqui na minha oração? Só que tá oculto. É a mesma história aí do nós. Tá oculto. Mas tá aí. Não tem outra oração, não. Ó, aumento exponencialmente. Ó, aumento. Quem é que aumenta? Eu aumento. Aumento exponencialmente, ó. Já tem 31, ó. Ao fechar a minha... Ó, eu aumento exponencialmente. Qual o sujeito da frase? Eu. Oculto. Tá aí. Letra E. Quando encontra uma nova turma, linha 50 e 51. Ele quer e se encontra. Tá concordando com quem? Linha 50 e 51. Ó. Todo professor sente um frio na espinha quando encontra uma nova turma. Quem é que encontra uma nova turma? Todo professor. Só que todo professor está presente na outra oração. Então, o gabarito, qual é a letra? Letra E. Também não acho, tá, que a gente deva recorrer na dica de nada dessa prova aqui de assistente de aluno. Aí você viu que foi um pouquinho mais puxada que a outra, né? Então foi mesmo. Então, ó, vai crescendo o nível, Hã? Ah, é. Vamos lá, dá um intervalinho. Cara, a gente fez questão pra cacete, né? Tá. Vamos sim. Porra aí, ó. Vai dar tempo, né? Dá tempo.